E aí, pessoal, aqui é a Carol e hoje nós estamos para mais um dia de gravação aqui do nosso quadro Papo de Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 4. Então fica por aqui que a gente vai falar sobre esse capítulo hoje, tá bom? Bom, vamos lá então. Antes de tudo, eu quero te pedir para que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no canal, deixa o seu curtir, ativa as notificações para que você fique sabendo de todos os outros vídeos que nós vamos postar ainda esse mês, tá bom? Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não sabe os outros vídeos, não viu os outros vídeos, eu quero te convidar para que você pare agora esse vídeo, vá lá, assista todos os outros vídeos que nós fizemos sobre o Evangelho de Mateus e depois você vem assistindo a continuidade. Mas se você já está aqui, já vem assistindo os outros vídeos, nós vamos começar agora então a falar sobre o Evangelho de Mateus no capítulo 4. Bom, o Evangelho de Mateus, ele começa no capítulo 4, ele começa falando ali sobre a tentação de Jesus, tá bom? E fala o seguinte: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, ou seja, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado, para ser posto à prova. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu não vou ler todas essas tentações aqui com vocês, até porque, como eu sempre falo, eu espero que vocês leiam esse capítulo antes ou então depois, para nós avaliarmos tudo que eu falei aqui, pra gente, enfim, conseguir compreender melhor. Mas aqui, Jesus é tentado de 3 formas. Primeiro, ele é tentado na carne. Ele teve fome, porque, assim como nós, ele era ser humano, ele tinha necessidades fisiológicas de se alimentar e todas as outras necessidades que nós temos, Jesus também tinha. Então, ele sentiu fome e o Satanás aproveitou daquele momento de fraqueza da carne dele e disse: se és filho de Deus, mande então que essas pedras virem em pão. E ali foi a primeira tentação. Então Jesus foi tentado na carne, no físico, na fraqueza, na fome que ele teve como ser humano. Em seguida, o diabo tem uma outra tentação para Jesus, que é a tentação para que ele se jogue do alto. Aqui diz o seguinte: então o diabo levou a cidade santa, colocou diante na parte mais alta do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito que Deus daria ordem aos seus anjos para que te guardassem. E aí ele começa a tentar, então, ele diz: não tente o Senhor teu Deus, e ele começa a ser tentado ali pelo diabo na sua espiritualidade. Se tu é mesmo filho de Deus, se tu é mesmo poderoso, se tu tem mesmo esses poderes sobrenaturais, te joga daqui, porque certamente o teu pai vai enviar anjos para que te protejam. E aí Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Então ele é tentado na sua espiritualidade. Depois, por fim, Satanás ele começa a tentar Jesus na questão da concupiscência dos olhos, na ganância, na cobiça, dizendo: todos esses reinos eu posso te dar, tudo que você quiser eu posso te dar, mas eu simplesmente preciso que você se prostre e me adore, que é isso que Satanás quer de todas as pessoas, adoração. Se ele não consegue uma adoração direta, ele começa a te oferecer adorações indiretas, através do dinheiro, através da sexualidade, através de tantos ídolos que os homens fazem, que os homens criam e involuntariamente ou às vezes sem perceber, eles estão adorando de fato a Satanás através desses ídolos. Então aqui Jesus passa por toda essa tentação e ele vence essa tentação, e aqui a gente vê que ele vence com a palavra de Deus. Quando ele se firma com a palavra de Deus, quando ele se firma com a verdade da Escritura, ele consegue vencer Satanás em todo momento. Aqui ele está usando a Escritura, ele está usando a palavra de Deus como uma espada para vencer o mal. E aí nós passamos a ver o seguinte: depois desse capítulo, depois dessa passagem aqui, no capítulo 3, nós passamos pelo batismo. Depois, no capítulo 4, que é o que nós estamos falando hoje, vem a tentação de Jesus. A próxima parte desse capítulo fala o seguinte: Jesus começa a pregar. O subtítulo, lembrando que esses subtítulos, eles não são subtítulos, digamos assim, inspirados, né? Não são subtítulos bíblicos, no sentido de que foi Deus que mandou botar os subtítulos. Esses subtítulos, eles foram colocados dentro da organização. Quando a Bíblia foi organizada, eles foram colocados para dar um entendimento melhor ali de que parte da história estava se tratando, tá bom? E aqui fala no capítulo 12, então: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, isso logo depois da tentação, voltou para Galileia. Quando ele viu que João tinha sido preso, ele voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Neftali. Aí, novamente, Mateus fala o seguinte: para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Vocês notam que desde o capítulo 1 até que o capítulo 4, nós vamos ver isso durante todo o evangelho, ele sempre vai provando para os judeus ali, que é o povo alvo dele, provando para os judeus que
como estava escrito, e para que se cumprisse o que o profeta falou. Ele está ali dando uma prova de que realmente o que o profeta Isaías falou no Antigo Testamento está se cumprindo. Então, realmente, esse é o Messias enviado. E aí diz a profecia do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que vivem na terra da sombra da morte raiou uma luz. Ou seja, ele estava falando ali de Jesus. E depois, daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. O reino dos céus está próximo. A mesma linguagem que João Batista usava, né? Convertei-vos, arrependei-vos. É mais ou menos isso que Jesus começa já de início ali, dizendo: arrependam-se, o reino dos céus está próximo. E aí Jesus chama os seus primeiros discípulos, então. Quem são esses primeiros discípulos? E aqui vai falar que, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes sobre o mar. E Jesus disse: sigam-me, e imediatamente eles largaram. E a Bíblia não diz assim, uma semana depois, um dia depois, ele diz: imediatamente eles largaram as suas redes e seguiram a Jesus. Certamente porque eles sabiam o poder daquele homem. Provavelmente as palavras de Jesus já tinham corrido, o comportamento de Jesus, quem era Jesus já tinha corrido, e certamente eles sabiam quem eles estavam ali, quem era aquele homem, porque eles jogaram tudo imediatamente, largaram todas as redes, que aquelas redes para eles eram sustento da sua família, aquelas redes para eles representavam a vida deles, eles eram pescadores, eles viviam daquilo, e imediatamente eles largaram tudo e foram seguir Jesus. E mais pra frente vai ter o seguinte: indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Também imediatamente eles o seguiram. E aqui a Bíblia nos prova que Jesus ele não pega pessoas capacitadas. Ele não pega pessoas que, nossa, tem um grau elevadíssimo. Jesus pega homens de vários tipos e diz assim: o que vai fazer com que vocês saibam, o que vai treinar vocês não é sua profissão, não é o tanto que vocês sabem das coisas dos homens. O que vai treinar vocês é andar comigo. E até hoje é assim. Jesus pode pegar uma pessoa que não tem conhecimento intelectual, às vezes nenhum, ou um conhecimento intelectual baixíssimo. Ele pega aquela pessoa e é andando com Jesus que nós somos treinados para cumprir o propósito dele nessa terra. Então Jesus ele pega as pessoas e treina as pessoas e mostra para elas o caminho e faz deles, em vez de pescador de peixes, como está escrito aqui, ele faz pescador de homens. Ele torna aqueles homens os maiores apóstolos, homens que marcaram a sua história. Então, depois de selecionar esses 4 primeiros apóstolos, esses 4 primeiros discípulos, que vão se tornar os apóstolos futuramente, ele continua: Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalhavam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males. Males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, e eles os curou. Grandes multidões o seguiam, vindos da Galileia, de Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Ou seja, naquela época não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha meio de comunicação nenhum, não havia meio de comunicação nenhum. E as pessoas, elas eram atraídas até Jesus, elas vinham até Jesus porque elas sabiam. Todas elas, no fundo, elas sabiam que daquele homem tinha um poder que não era da terra. Era um poder que vinha do céu. Naquele homem tinha algo diferente. De fato, ele era Deus na terra. E Jesus era o verbo que se encarnou. Ele era o poder de Deus manifesto entre nós. Então, aqui nós vemos que Jesus, ele atraía pessoas por onde ele passava. Jesus atraía pessoas por onde ele ia. As pessoas seguiam ele distâncias enormes para poderem ver, serem curadas, ouvirem a sua palavra. Então aqui nós vemos o início do ministério de Jesus. No capítulo 4 do Evangelho de Mateus, nós temos o início do Evangelho de Jesus, que já foi iniciado com muito poder, com muita autoridade, com curas, com milagres, e além de tudo, né? Além de tudo, além dessas curas, desses milagres, uma das coisas que Jesus fez antes disso foi separar os seus discípulos e dizer: eu preciso de uma equipe que trabalhe comigo, porque eu preciso preparar vocês, porque depois de mim vocês vão levar as boas novas, vocês vão falar de mim, vocês vão falar do meu amor. E nós também hoje somos comissionados a essa mesma missão: falar do amor de Jesus, viver de forma que glorifique o nome de Jesus, fazer os milagres que ele fez. Nós temos o poder e a autoridade através do nome de Jesus para fazer grandes coisas sobre essa terra.
Então esse é o nosso comentário aqui sobre o capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos. Continue a ler a palavra, a estudar. Não tenha vergonha de ter dúvida, porque ter dúvidas é o que vai te levar a aprender mais, a questionar e aprender mais. Então já curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá, Deus te abençoe.